Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. Queremos que você saiba que a sua atenção é muito importante para nós. Hoje continuaremos o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo, e enfocaremos o capítulo 3, talvez o capítulo mais conhecido desse Evangelho, porque narra o diálogo entre Jesus e um rabino chamado Nicodemos. Você já pegou a sua Bíblia? Abra no capítulo 3 de João, acomode-se e acompanhe comigo a leitura que vai do versículo 1 ao 13, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O relato desta conversa entre Jesus e esse homem chamado Nicodemos começa revelando que ele era um fariseu. E mais do que isto, ele era uma autoridade entre os judeus, o que significa que ele era membro do Sinédrio. Nicodemos procurou Jesus à noite. Existe muita especulação em torno do fato dele ter procurado Jesus à noite e não durante o dia. Talvez ele não quisesse que ninguém soubesse que ele tinha estado lá com Jesus. Talvez ele fosse tímido ou talvez ele trabalhasse muito durante o dia e a noite fosse o único tempo disponível. Talvez ainda Nicodemos soubesse que Jesus estava rodeado de gente durante o dia e quisesse ter um pouco de privacidade para conversar com ele. Este evangelho é repleto de significados profundos que precisam ser decodificados. Por isso, alguns estudiosos buscam a razão da referência à noite. O fato é que não podemos tirar nenhuma conclusão objetiva nem descobrir nenhuma aplicação para o detalhe desta conversa ter se passado à noite. O importante é que ele foi à procura de Jesus, que para as pessoas da época não passava de um Zé Ninguém. Nicodemos era um membro do Sinédrio. No versículo 10, vemos que Jesus mencionou o fato de Nicodemos ser um mestre em Israel. Pode ser que ele fosse um dos rabinos mais importantes de Jerusalém daquela época, muito reconhecido e prestigiado na sociedade. Para os homens, Jesus era um simples carpinteiro sem qualquer referência importante. Enquanto Nicodemos tinha todas as credenciais de uma personalidade de Israel, Jesus não passava de um simples homem. Um simples homem aos olhos da sociedade, homem que não tinha frequentado a escola de rabinos. Hoje, Jesus seria considerado um pregador leigo, sem formação teológica, não ordenado por uma igreja respeitável. Este é um dos milagres que João quis deixar registrado aqui. Imaginem um rabino de renome e reconhecido membro do Sinédrio que procurou Jesus em particular. João destacou a maneira como Nicodemos se referiu a Jesus. Mestre, sabemos, falando pelo Sinédrio, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Não sabemos qual foi a entonação da voz de Nicodemos ao fazer esta colocação, nem qual era a expressão de seu rosto, nem de seu corpo quando disse isto.
Os teólogos questionam se Nicodemos foi realmente sincero, ou se houve uma ponta de ironia ao dizer: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Como ele sabia que Jesus era da parte de Deus? Ninguém pode realizar os sinais miraculosos que tu estás fazendo. Nicodemos explicou por que cria que Jesus vinha de Deus. Mais uma vez vemos a argumentação principal do Evangelho de João. João relatou os sinais que Jesus realizou a fim de nos convencer de que ele era o Cristo, Filho de Deus, porque se crermos nisto, na argumentação básica deste Evangelho, receberemos então a vida eterna. Este foi o propósito de João ao escrever este Evangelho. É nesse diálogo que vemos algo tão interessante. Por exemplo, mais uma vez sua argumentação sendo sustentada. Neste renomado rabino, nós vemos algo interessante. Ele era um rabino renomado. Ele disse que tinha observado os sinais de Jesus e estava convencido de que Jesus era de Deus. É um engano pensar que o mundo não funciona desse jeito hoje. Nicodemos procurou Jesus porque, antes de mais nada, estava impressionado com o que viu Jesus fazer. Esta foi a abordagem de Nicodemos. Estou impressionado com o que tenho visto o Senhor fazer. Gostaria de saber o que o Senhor tem a me dizer. Temos a tendência de achar que o mundo quer ouvir o que temos a dizer. Será que o mundo está interessado no discurso dos doutores teológicos? Na verdade, as pessoas se impressionam com o que somos. Aquilo que fazemos impressiona muito mais do que o nosso discurso. Dizem que aquilo que você realmente acredita, você põe em prática. O resto é conversa religiosa e ninguém está interessado em conversa religiosa. Se o mundo se impressionar com o que somos e com o que fazemos, uma hora vão nos procurar para ouvir o que temos a dizer. Quando Nicodemos abriu a porta para Jesus daquela maneira, Jesus pôde lhe apresentar o que tinha a dizer. Jesus passou pela porta e foi direto ao assunto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desta afirmação de Jesus veio a expressão mais comumente usada pelos cristãos de hoje: nascer de novo. Afinal de contas, o que significa nascer de novo? Essa expressão pode ser traduzida do original por nascido do alto. Mas quando estudamos o contexto em que ela foi usada, verificamos as duas expressões, nascer de novo e nascer do alto, e que estão corretas. Talvez nascer de novo do alto seria uma boa maneira de expressar a ideia. Antes de falarmos sobre o novo nascimento, observe que Jesus afirmou a Nicodemos que o novo nascimento não é o objetivo final. O novo nascimento é um meio de se chegar ao objetivo final. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, disse que é necessário nascer de novo para ver e chegar a algum lugar. O resultado do novo nascimento é o que veremos e onde entraremos. A experiência do novo nascimento é o meio para chegar lá. Por isso, antes de examinar as palavras novo nascimento e ver o seu significado, vamos falar um pouco sobre o objetivo final do novo nascimento ou sobre o propósito da experiência do novo nascimento, que, de acordo com Jesus, é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus afirmou que, para ver o reino de Deus e entrar nele, você precisa nascer de novo do alto ou do Espírito, ou nascer de Deus. O reino de Deus não é o céu para onde iremos quando morremos. Muita gente acha que é. Algumas pessoas fazem a seguinte interpretação desse texto: para ver o céu e entrar nele, você precisa nascer de novo. Mas o reino de Deus não se resume apenas nisto. A expressão reino de Deus aparece tanto no Novo Testamento como no Velho. No Velho Testamento houve um tempo em que Deus escolheu um povo sobre o qual seria rei. Deus não queria que este povo tivesse reis como os outros povos tinham. A intenção de Deus era reinar sobre ele. É a chamada teocracia, Deus no governo do povo. Mas o povo não quis esse sistema, e por isso, nos dias de Samuel, o povo se reuniu e anunciou: olha, Samuel, não estamos satisfeitos com esse sistema de governo, não queremos mais esse negócio de Deus ser nosso rei. Quando vamos lutar, queremos ter alguém sobre um cavalo branco, liderando nossas batalhas. Queremos um rei como os outros povos têm. Não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Quando o velho sacerdote Samuel ouviu isto, ficou muito triste e decepcionado. Ele se prostrou diante de Deus e Deus lhe falou: Samuel, não leve tudo isso para o lado pessoal, não. Não é a você que o povo está rejeitando, mas a mim. E sabe que mais, Samuel? Se é um rei que eles querem,
É isso que eles vão ter então, um rei. É assim que Deus age conosco. Quando o povo de Deus estava no deserto, Deus o alimentava com maná, mas eles queriam carne. Eles tanto reclamaram que Deus disse: é carne que vocês querem? Então é carne que vocês vão ter. Eu vou dar carne para vocês até que ele saia pelo nariz, até que vocês enjoem. No Salmo 106, o salmista comentou esse episódio e acrescentou: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Somos criaturas com direito à livre escolha. Podemos ter o que quisermos. Por isso Jesus iniciou o diálogo com alguns dos apóstolos, conforme vimos no primeiro capítulo de João, com a pergunta: o que vocês querem? Podemos ter o que quisermos. Assim que Deus faz, é assim mesmo que Ele faz. Ele tem um plano para você, mas você quer outra coisa, a sua vontade. Então Deus acaba dando o que você quer, até que você enjoe. Por isso, quando o povo pediu os seus próprios reis, Deus lhes deu reis. Por isso, hoje temos 6 livros no Velho Testamento, conhecidos como livros literários do reino. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E haja estômago para ler todas aquelas histórias. As consequências das escolhas do povo foram terríveis. Aqueles reis que o povo tanto queria acabaram trazendo um triste fim para o povo de Deus. O cativeiro pelos assírios e o cativeiro pelos babilônios. O relato das conquistas e do cativeiro do povo de Deus está repleto de terror. No final do Velho Testamento, alguns do povo de Deus tinham voltado do cativeiro babilônico e então houve 400 anos de silêncio. O silêncio de Deus só foi quebrado quando João Batista e Jesus apareceram pregando as boas novas do reino de Deus. Através de João Batista e de Jesus, Deus estava anunciando a boa nova. Eu quero ser o seu rei novamente. Jesus explicou que desta vez o reino de Deus não seria uma nação, não seria mais um país posicionado geográfica e politicamente. Desta vez o reino de Deus seria dentro dos corações de cada um. Todos os seres humanos que permitirem que Deus finque a bandeira branca em seus corações e se renderem a Deus e disserem: meu Deus e meu Rei, esses verão o reino de Deus e entrarão nele. No próximo programa caminharemos um pouco mais e falaremos sobre o propósito do novo nascimento, enfocando a nossa vez. Isso, não perca o próximo programa, hein? Afinal de contas, estaremos respondendo a pergunta: o que é o novo nascimento? Esteja conosco lá e Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.